Deus abençoe você. Episódio 80 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Muito bom ter você aqui comigo. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Bem-vindo ao meu canal. Nós vamos ler a Bíblia juntos esse ano todo, de Gênesis ao Apocalipse. Vamos, desvendar o mistério da palavra de Deus, trazer ela presente, acessível à nossa compreensão, para a gente também poder ensinar muita gente. Olha, a fé de muitos de nós, a nossa fé muitas vezes não cresce, não tem um salto qualitativo, por falta de entendimento da Sagrada Escritura, por falta de compreensão do que consiste a nossa aliança, em que consiste a nossa aliança com Deus, tá bom? Olha, hoje nós leremos Números 35 e 36, Deuteronômio 34 e o Salmo 121. E vale a pena lembrar que hoje nós estamos encerrando um período. Hoje nós encerramos o período do deserto, da andança do povo de Deus pelo deserto, e amanhã a gente começa o tempo da conquista da terra prometida e dos juízes, com o livro de Josué. Então amanhã já é um novo período, que vai ser do episódio 81 ao 98. Vai ser o novo episódio, novo período, melhor dizendo, do dia 81 ao dia 98, conquista da Terra Santa e os juízes. E esse episódio, e esse período que nós encerramos hoje, foi do episódio 51, do dia 51 até o dia 80. Hoje é o 80º dia, não sei se é assim que fala, se estiver errado me perdoe. Vamos lá então, ler a palavra e Salmo 121, com certeza, eu penso que vai ficar aí como tarefinha para você. Então já anota para você ler o Salmo 121, para você não perder, tá bom? Deus abençoe. Números capítulo 35. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó: ordena aos filhos de Israel que de suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta dessas. Terão as cidades para nelas habitarem, e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terá 1000 côvados de extensão em todos os sentidos, a partir do muro da cidade. Medireis, pois, fora da cidade, 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, 2000 côvados para o ocidente e 2000 côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que dareis aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais 42 cidades. O total das cidades que dareis aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar das partes dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número dos que têm mais, e em menor número dos que têm menos. Cada uma das tribos cederá de seus territórios aos levitas na proporção da parte que lhe tocar. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: quando tiveres passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de 6 as cidades que destinareis a esse fim. Dareis 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra atirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão, capaz de causar a morte, e esta venha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar, o matará. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com a mão, por inimizade, e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou,
ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo, nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte, e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas se o homicida se encontra fora dos limites da cidade de refúgio para onde se tinha retirado e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser expiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Os chefes da família dos filhos de Galaad, filho de Maquir, filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou ao meu senhor que desse por sorte a terra em herança aos israelitas. E o Senhor ordenou ao meu senhor que desse às filhas de Salafaad, nosso irmão, a herança devida ao seu pai. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, a sua herança será retirada do patrimônio de nossos pais e acrescentada ao da tribo da qual elas se casarem, e assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo a que pertencerem e separada da de nossos pais. Moisés então respondeu aos filhos de Israel por ordem do Senhor: Tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salafaad: casem com quem quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Deste modo, as possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra, e cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita tomarão um marido na tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio de família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra. Deve cada tribo israelita permanecer no que é seu. As filhas de Salafaad comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Maala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salafaad, casaram-se com os filhos de seus tios. Casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do Jordão, a caminho de Jericó. Deuteronômio capítulo 34. Subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Fasga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galaad até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Segor. O Senhor disse-lhe:
Eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó dar à tua posteridade. Visite-a com os teus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-fegor, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido, o seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram-no durante 30 dias, nas planícies de Moabe, e passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Ninguém o igualou quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou fazer na terra do Egito, diante do Faraó, de seus servos e de sua terra, nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações que ele operou sob os olhos de todo o Israel. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de ter aprendido muito nesse período que nós encerramos hoje, do deserto, das andanças do povo de Deus pelo deserto. Nós aprendemos muito, Senhor, porque nós trazemos muito desse povo em nós. Nos ajuda, Senhor, a não reproduzir a infidelidade, a dureza de coração, a tendência à idolatria, mas que nós aprendamos a lição e busquemos o Senhor sempre em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, as leituras de hoje concluíram, né, os livros de Números, os livros de Deuteronômio, como o período do deserto, como eu já falei, né, as andanças do deserto. Números 35 mencionou as 48 cidades que os levitas morariam, né? E 6 dessas cidades são chamadas de cidades de refúgio, né? Lugares de misericórdia. Interessante isso, né? Essas cidades de refúgio eram lugares de justiça para aqueles que tinham matado uma pessoa, para salvá-los da vingança dos outros, né? E, sobretudo, se a pessoa tivesse matado sem intenção de matar ou de legítima defesa, ela ia para esse lugar, e enquanto ela estivesse lá, os outros não poderiam matá-la, né? Era um lugar de misericórdia, era um lugar de verificar o julgamento também, se de fato tinha acontecido aquilo ou não, né? É o começo, gente, ali da distinção, né? Porque a palavra está dizendo que tem que ter uma distinção entre o assassinato, né? E entre a autodefesa, ou matar alguém sem intenção, né? Então, se a pessoa não tinha intenção, ela ia para lá e não seria morta pelo outro, como a lei do olho por olho, dente por dente tinha dito, né? E o julgamento também que a lei aqui instaura é fantástico, porque para os conceitos da época foi um avanço muito grande. Ou seja, o crime de assassinato tinha que ser testificado, né? Por 2 testemunhas. A testemunha tinha que confirmar, acusando, né, essa pessoa, para a pessoa receber a pena de morte. A gente vê isso em toda a Bíblia. Naquela época não existia julgamento, gente. A pessoa não tinha o direito de ser ouvida, de receber acusação ou defesa. Se alguém falasse que ela matou, ela era morta. Então isso aqui foi um grande avanço, como eu já disse, né? O livro também foi dizendo, né, quando o homem morre sem filhos, a herança vai para o seu filho, para não acontecer que a herança, né, a terra de Deus ali prometida, vá para uma esposa que talvez venha de outra tribo, né? O que não era permitido. Somente quem era da tribo tinha que ficar com aquela terra que pertencia à tribo, né? Os livros de hoje refletiram muito também sobre a questão da herança, a terra que pertencia à tribo, né? Eles tinham esse amor, esse respeito para com aquilo que Deus tinha dado, a terra dos ancestrais, né? Você vê que a gente entende muito bem aquela passagem que a gente vai ler lá na frente do profeta Elias, né? Da vinha de Nabote. Você sabe que o rei Acabe queria uma vinha que tinha um dono e ele queria comprar e o dono não quis vender. E a esposa dele, que era Jezabel, uma bruxa, uma mulher muito ruim, foi lá e matou Nabote para conseguir a vinha. Mas o que Nabote respondeu naquela circunstância? Você que já conhece essa passagem, você vai saber. Ele disse: Deus me defenda de vender a herança dos meus pais. Por quê? Porque ele era da tribo que pertencia àquele pedaço de terra e ele não podia vender, porque Deus tinha dado à família dele, tinha um sentido sagrado, né?
Eles respeitavam muito a origem, respeitavam muito a família, respeitavam muito os mais velhos. Isso é um valor muito bonito daquela sociedade, né? Então, o que pertencia àquela pessoa, àquela família, tinha que ficar ali, né? Porque Deus tinha dado. E essa questão da consciência da terra, né, da herança, da família, bonito, e mostra pra gente que a gente tem responsabilidades um com o outro na nossa família. Nós não fomos criados para viver sozinhos, né, independente. Por mais que seja difícil, né, conviver com o irmão, com a mãe, com o pai, Deus nos chama a viver esses laços familiares, que são importantíssimos, né? E aqui em Deuteronômio 34 a gente vê também a morte de Moisés, né? A despedida desse grande líder de Israel, gente. Gente, um mau líder, um mau padre, um mau pai, uma má mãe, um mau gestor, faz um estrago muito grande para o mal. Mas um bom líder, um homem de Deus à frente das coisas, um santo, um profeta, faz um bem que dura para sempre, que impacta gerações, né, gente? Que fantástico isso, que fantástico. Então Moisés foi chorado por eles e nunca mais foi esquecido, né? O versículo 10 do Deuteronômio 34. Nunca mais se levantou em Israel um profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face, né? Tantos sinais e prodígios Deus realizou através dele, quanto ele teve que sofrer também, né? Pelo povo. Então vamos lá, eu quero fazer um resumo geral desse tempo do deserto aqui para você entender bem, né? Depois de ter acampado no Monte Sinai, né? Israel começou a sua viagem, né? Pelo deserto até a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão. Mas você sabe da história, né? Quando aqueles 12 espias retornaram de Canaã, que foram ver a terra, 10 deles começaram a dizer, não vamos conseguir, eles são muito grandes, eles têm um monte de coisa, e eles murmuraram, reclamaram, e uns já começaram a chorar do povo, nós devíamos ter morrido no deserto, e Deus tinha prometido que ia dar a terra, em 1 ano eles estavam lá, Deus tinha feito milagres, aberto o Mar Vermelho, realizado as pragas lá do Egito, então Deus se enfureceu e falou, olha, por cada dia que vocês ficaram lá na terra, que foram 40 dias, né? Que eles ficaram espiando a terra, observando, né? Os espias. Vocês vão ficar 1 ano no deserto. Então, por essa desobediência, murmuração, reclamação, eles ficaram 40 anos no deserto. Ficaram no deserto, porque eles tinham que ser ensinados por Deus, eles tinham que aprender a confiar, eles tinham que aprender a amar, eles tinham que aprender a, de fato, serem o povo de Deus. E o deserto, como dizia o Papa esses tempos atrás, é a faculdade de Deus, né? Citando Santo Inácio de Loyola, ele falou, é o lugar que Deus educa, que Deus forma os seus escolhidos, né? Então não reclame quando Deus te levar para um deserto. Deserto que pode significar tantas coisas, né? Pode significar um tempo de espera, um tempo de perda, um tempo de mudança, um tempo de infertilidade em algumas áreas, porque Deus está te formando para entrar na terra prometida, né? Então nós cobrimos nesse período do deserto, das andanças pelo deserto, esses fatos que o padre acabou de dizer, que o Espírito Santo fale com você, que esse conhecimento de tudo que nós vivemos aqui fique firme dentro de você. Dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu aqui das leituras de hoje, da reflexão, que Deus está falando ao teu coração. E por favor, siga firme aí com seu parceiro de estudo, tá? Partilha aí o que você entendeu, se reúna de vez em quando para partilhar pessoalmente. Isso ajuda muito. Em família, se vocês puderem fazer o estudo juntos também, seria maravilhoso. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Fazer parte da nossa família. Deus abençoe você. Muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em 1 ano, comigo, Padre Adriano Zandonada, Canção Nova. Hoje é o episódio 74
Estamos lendo a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, ao longo desse ano. Estou muito feliz de ter você aqui. Quero convidar você a se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Eu peço tua licença para pedir isso, porque é assim que o YouTube funciona. Ele precisa dessas métricas para entender que o conteúdo é relevante, para mostrar essa palavra de Deus a mais pessoas. Então a gente pede para que, de fato, a palavra de Deus chegue a mais corações, tá bom? Hoje leremos número 27 e 28, números 27 e 28, Deuteronômio capítulo 28 e o Salmo 112. Eu já digo, anote aí o Salmo, nem que eu não fale no final, já estou falando aqui. Leia depois a tarefinha de casa para você ler o Salmo 112, viu? Que com certeza Deus vai falar muito ao teu coração através desse Salmo. E não esquece também de, no final, escrever nos comentários, nem que seja ali uma linha, duas, o que você entendeu da palavra, da reflexão, que Deus falou ao seu coração. É uma maneira de você parar, respirar, refletir, pensar na palavra que foi lida, pensar na sua vida, pensar no que Deus está te pedindo. Isso te ajuda a guardar a palavra, porque é tanta informação na nossa cabeça. Hoje, se deixar, a gente sai daqui, né? E já estamos vivendo tanta coisa que a gente nem lembra da palavra daqui a um minuto, não é verdade? Olha, também quero perguntar se está funcionando aí o parceiro de estudo bíblico, o grupo de estudo bíblico. Arranje um parceiro de estudo bíblico, um amigo, um irmão, um parente, um conhecido da igreja, para todos os dias vocês criam um grupo de WhatsApp, vocês mandam uma mensagem um para o outro, olha, eu li, entendi isso, o outro eu li, entendi isso, sem ser algo muito grande, enfadonho, claro, né, objetivo. Mas daí vocês vão motivando um ao outro, que tem dia que o seu amigo, o teu companheiro não leu, você o motiva a ler, o dia que você não leu, ele te motiva. Também incentivo a criarem grupos de estudo bíblico, com mais pessoas, vamos supor, várias pessoas, todo dia cada um partilha ali objetivamente também, e usa o grupo só para isso, para não ficar aqueles 567 bom dia todo dia, e jogo do Corinthians, não manda essas coisas lá, deixa só para o estudo. E uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vocês se reúnem para tomar um café junto, uma vez na casa de cada um leva uma coisinha ali, sabe? E partilham, cada um partilha sobre um dia, uma pessoa partilha sobre segunda e terça, outra partilha sobre terça e quarta, e assim vocês vão certificando mutuamente, porque às vezes você vai entender da palavra uma coisa que o outro não entendeu, e vice-versa, e ouvindo a partilha do outro você vai falar, nossa, eu não pensei nisso, mas Deus está falando isso comigo também. Então é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Vamos então para a leitura. O Orlando Júnior, missionário da Canção Nova, está ajudando o padre nesse tempo, fazendo aqui a leitura, que eu estou com a voz ainda em recuperação, a gente usa muita voz, probleminha aqui nas pregas vocais, então o Orlando está me ajudando. Vamos lá. Números capítulo 27. Aproximaram-se então as filhas de Salafaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Seus nomes eram Maala, Noa, Egla, Melca e Tersa. Elas apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar e diante dos principais de toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. Nosso pai, disseram elas, morreu no deserto e não tomou parte da sedição excitada por Coré contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado. Ora, ele não teve filhos. Por essa razão, há de desaparecer o nome de sua família por não ter tido filho algum? Dá-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa diante do Senhor, que lhe disse: as filhas de Salafaade têm razão. Dá-lhes uma propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, para que elas lhe sucedam a herança. Dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao seu parente mais próximo em sua família, e este último se tornará seu possessor. Essa será para os filhos de Israel uma prescrição de direito, assim como o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte Abarim e contempla a terra que eu hei de dar aos israelitas. Depois de a teres visto, serás reunido aos teus com o teu irmão Aarão. Porque no deserto de Sim, na contenda da assembleia, fostes rebeldes à minha ordem, não manifestando a minha santidade diante deles na questão das águas. Trata-se das águas de Meriba, em Cádiz, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: o Senhor, Deus dos espíritos e de toda a carne,
escolha um homem que chefie a assembleia, que marche à sua frente e guie os seus passos, para que a assembleia do Senhor não seja como um rebanho sem pastor. O Senhor respondeu a Moisés: Toma Josué, filho de Num, no qual reside o Espírito, e impõe-lhe a mão. Apresenta-o ao sacerdote Eleazar e a toda a assembleia, e o empossarás sob os seus olhos. Tu o investirás de tua autoridade, a fim de que toda a assembleia dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará ao sacerdote Eleazar, que consultará por ele o oráculo de Urim diante do Senhor. É segundo essa ordem que se conduzirão, ele e toda a assembleia dos israelitas. Moisés fez como o Senhor tinha ordenado. Tomou Josué e apresentou-o ao sacerdote Eleazar, bem como toda a assembleia. Impôs-lhe as mãos e empossou-o assim como o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés. Números capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Ordena o seguinte aos israelitas: Cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifícios de agradável odor, consumidos pelo fogo. Dize-lhes: Eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor, um holocausto cotidiano e perpétuo, de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as 2 tardes, juntando à guisa de oblação 1/10 de efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Esse é o holocausto perpétuo tal como foi feito no Monte Sinai, um sacrifício pelo fogo de suave odor para o Senhor. A libação será de 1/4 de hin para cada cordeiro. É no santuário que farás ao Senhor a libação de vinho fermentado. Oferecerás entre as 2 tardes o 2º cordeiro, e farás a mesma oblação e a mesma libação como de manhã. Este é um sacrifício pelo fogo, de suave odor para o Senhor. No dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, com 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guisa de oblação e a libação. Esse é o holocausto de cada sábado, além do holocausto perpétuo com a sua libação. No início de cada mês, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, bem como cada touro, 3/10 de flor de farinha amassada com óleo, a guisa de oblação, com o carneiro, uma oblação de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, e com cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha amassada com óleo. Este é um holocausto de suave odor, consumido pelo fogo, para o Senhor. As respectivas libações serão de meio hin de vinho por touro, 1/3 de hin por carneiro, e 1/4 de hin pelo cordeiro. Este será o holocausto do mês para cada mês do ano. Além do holocausto perpétuo e sua libação, será também oferecido ao Senhor um bode em sacrifício pelo pecado. No 14º dia do 1º mês será a Páscoa do Senhor. No 15º desse mês começará a festa. Durante 7 dias só comerão pães sem fermento. No 1º dia haverá uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto pelo fogo ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado para fazer expiação por vós. Tudo isso vós o fareis, sem prejuízo do holocausto da manhã, que é perpétuo. Assim fareis cada dia durante 7 dias. Este é o alimento consumido pelo fogo, de suave odor para o Senhor.
Isso se fará além do holocausto perpétuo e sua libação. No 7º dia haverá de novo uma santa assembleia e a cessação de toda obra servil. No dia das primícias, quando apresentardes ao Senhor uma oblação de grão novo, na vossa festa das semanas, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, 1 bode para a expiação dos vossos pecados. Isso sem prejuízo do holocausto perpétuo e de sua oblação. Os animais serão sem defeito e acompanhados de suas libações. Deuteronômio capítulo 28. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, o fruto de teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que te há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, enquanto que observes as suas ordens e andes pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão, então, que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. O Senhor teu Deus te cumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que jurou a teus pais dar-te. O Senhor abrirá para ti as tuas preciosas reservas, o céu, para dar a seu tempo a chuva necessária à tua terra, e para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Assim emprestarás a muitas nações, e de nenhuma receberás emprestado. O Senhor te porá à frente e não na cauda, estarás sempre no alto, jamais embaixo, contanto que obedeças às ordens do Senhor, o teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observes e as ponha em prática. E não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires a outros deuses e dar-lhes culto. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticardes cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições. Serás maldito na cidade e maldito nos campos. Serão malditas a tua cesta e a tua amassadeira. Serás maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Serás maldito quando entrares e maldito serás quando saíres. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico e a ameaça em todas as tuas empresas, até que sejas destruído e aniquilado sem demora, por causa da perversidade de tuas ações e por me teres abandonado. O Senhor mandará a peste, até que ela te tenha apagado da terra, em que vais entrar para possuí-la. O Senhor te ferirá de fraqueza, febre e inflamação, febre ardente e secura, carbúnculo e amarelão, flagelos que te perseguirão até que pereças. O céu que está por cima da tua cabeça será de bronze, e o solo será de ferro sob os seus pés. Em lugar da chuva necessária à tua terra, o Senhor te dará o pó e a areia, que cairão do céu sobre ti até que pereças.
O Senhor fará com que te ponhas em fuga diante de teus inimigos. Se marchares contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirás deles, e serás objeto de horror para todos os reinos da terra. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e a todos os animais da terra, sem que ninguém os expulse. O Senhor te ferirá de úlcera do Egito, de hemorroidas, de sarna e de outras doenças de pele incuráveis. O Senhor te ferirá de loucura, de cegueira e de embotamento de espírito. Andarás às apalpadelas em pleno meio-dia, como cego na escuridão. Fracassarás em tuas empresas, e não cessarás de ser oprimido e despojado, sem que ninguém te defenda. Receberás uma mulher, mas outro a possuirá. Construirás uma casa, mas não a habitarás. Plantarás uma vinha, e não comerás dos seus frutos. O teu boi será imolado sob os teus olhos, mas tu não comerás dele. Teu jumento será arrebatado em tua presença, e não te será jamais restituído. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, sem que ninguém te venha em socorro. Teus filhos e tuas filhas serão dados a um povo estrangeiro. Os teus olhos o verão e se consumirão de dor, esperando-os, mas a tua mão ficará impotente. Os frutos de tua terra e de teu trabalho serão comidos por um povo que não conheces, e serás, sem cessar, oprimido e esmagado. Enlouquecerás à vista de tudo que os teus olhos terão de ver. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas coxas com uma úlcera maligna e incurável, e que se estenderá da planta dos pés ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiveres sobre ti, ao meio de um povo que nem tu nem teus pais conheceram. Ali renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra. Serás objeto de pasmo, de ludíbrio e de mofa entre todos os povos no meio dos quais te conduzir o Senhor. Lançarás sementes em abundância nos teus campos, mas colherás pouco, porque o gafanhoto devastará tudo. Plantarás a vinha e dela cuidarás, mas não beberás vinho, nem nada colherás, porque o verme devorará tudo. Terás oliveiras em tuas terras, mas não terás óleo, porque as olivas cairão. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque irão para o cativeiro. O besouro consumirá todas as árvores e todos os frutos do teu solo. O estrangeiro que vive no meio de ti se elevará cada vez mais, ao passo que tu descerás na mesma medida. Ele te emprestará, mas não tu a ele. Ele estará na frente e tu na cauda. Todas as maldições cairão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas exterminado, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus, e não guardaste os mandamentos e as leis que ele te impôs. Serão para ti e para a tua raça como um sinal de prodígio para sempre, visto que não serviste ao Senhor com alegria e bom coração, na abundância em que viveste. Servirás na fome, na sede, na nudez e na mais extrema miséria os inimigos que o Senhor enviar contra ti. Ele te porá no pescoço um jugo de ferro, até que sejas aniquilado. O Senhor suscitará contra ti das extremidades da terra uma nação longínqua, rápida como a águia, de uma língua bárbara e um rosto feroz, que não terá respeito pelo velho nem piedade com o menino. Ela devorará o fruto de teus rebanhos e os produtos de teu solo, até que sejas aniquilado, e nada te deixará, nem trigo, nem vinho, nem óleo, nem a cria de suas vacas, nem os filhotes de suas ovelhas, até a tua ruína. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que desabem os teus mais altos e mais fortes muros, em que punhas a tua confiança, em toda a terra que tiver dado o Senhor teu Deus. Comerás o fruto de tuas entranhas, a carne de teus filhos e tuas filhas, que o Senhor teu Deus te tiver dado. Tão grandes serão a angústia e a miséria a que te reduzirá o teu inimigo. O homem mais delicado de Israel, o mais mimoso, olhará com maus olhos o seu irmão, a mulher que repousa no teu seio, e o que lhe resta ainda de filhos, não querendo repartir com nenhum deles a carne de seus filhos, da qual se alimentará ele mesmo,
porque nada mais lhe restará no meio da miséria e da angústia. Aqui te reduzirá o teu inimigo em todas as tuas cidades. A mulher mais delicada dentre vós, a mais mimosa, que nem sequer tentava pousar na terra a planta dos pés, por causa de sua excessiva brandura e delicadeza, olhará com maus olhos o marido que repousava no seu seio, seu filho e sua filha, não querendo repartir com eles as secundinas saídas de seu ventre e o filho que ela porá no mundo, porque em sua penúria de todas as coisas, ela os terá comido ocultamente, no meio da miséria e da angústia, aqui te reduzirá o teu inimigo em todas as tuas cidades. Se não cuidares de observar todas as palavras desta lei, consignada neste livro, em sinal de reverência, pelo nome glorioso e temível de Javé teu Deus, o Senhor te ferirá, bem como a tua posteridade, com pragas extraordinárias, pragas grandes e permanentes, doenças perniciosas e pertinazes. Fará voltar contra ti todas as enfermidades do Egito que temias, e elas pegarão em ti. Além disso, o Senhor enviará contra ti, até que te tenhas exterminado, toda a sorte de enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei. Vós, que éreis numerosos como as estrelas do céu, sereis reduzidos a um punhado de homens, porque tu não obedeceste à voz do Senhor teu Deus. E assim como o Senhor se comprazia em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim se comprazerá em vos fazer perecer e em vos exterminar. Sereis arrancados da terra em que entrardes para possuí-la. O Senhor te dispersará entre todas as nações, de uma extremidade à outra da terra, e lá renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra, que nem tu nem teus pais conheceram. Não haverá segurança para ti no meio desses povos, nem repouso para a planta de teus pés. O Senhor te dará ali um coração agitado, olhos lânguidos e uma alma desfalecida. A tua vida estará como em suspenso diante de ti. Terás pavores de noite e de dia, sem nenhuma certeza de viver. Pela manhã dirás: oxalá que fosse a tarde, e à tarde dirás: oxalá que fosse amanhã. Isso por causa do terror que possuirá o teu coração e do espetáculo que terão de ver os teus olhos. O Senhor te reconduzirá em navios ao Egito, pelo caminho do qual eu te havia dito que não o veríeis mais. E ali, quando vós vos venderes aos vossos inimigos como escravos e como escravas, não haverá ninguém que vos compre. Eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feito com ele em Horebe. Senhor, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de sempre andar na bênção, de sempre te obedecer, que nós não atraiamos a maldição sobre nós, Senhor, com o nosso descaso, com a nossa desobediência, com a nossa escolha em não te honrar, mas que nós sejamos de fato, ou que nós honremos de fato, Senhor, a tua escolha sobre nós, que nós honremos as promessas feitas no batismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos em número 27, que se aproximaram de Moisés as filhas de Salafaad, filho de Efer, filho de Galaade, filho de Manassés, que era filho de José, Esse homem só tinha filhas. E estava escrito na lei que a herança iria só para os homens, Naquela época era assim que funcionava, o mundo. Elas se apresentaram a Moisés, e diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, e disseram: olha, nós só somos, nosso pai morreu e não tomou parte na sedição excitada por Coré, naquela revolta tal, mas morreu por causa de morte natural, do seu pecado, era a maneira deles dizerem, Por que vai desaparecer o nome da sua família por ele não ter tido filho? Nos dá uma propriedade. Moisés foi consultar o Senhor e Deus disse: as filhas de Salafaad têm razão, a mulher também é digna. Olha só, naquela época, gente, Deus é se colocando, abençoando as suas filhas, dê a elas uma terra. E deu a lei, todo homem que morrer sem filhos, a herança vai para a mulher. Porque não era assim que funcionava na época. Hoje pode indignar você só de pensar nisso, mas na época a lei não era essa, em todos os povos, não só ali entre os israelitas. Nós vimos, gente, a sucessão,
de poder, né? Moisés não ia entrar na Terra Prometida e Josué foi indicado ali, né? Foi ungido para entrar na Terra Prometida. Josué seria o sucessor de Moisés, conduziria o povo, né, na entrada da Terra Prometida. Mas Josué, junto com Calebe, era um dos 2 espias que há 40 anos atrás, era um jovem, que tinha ido lá verificar a terra de Canaã. E foi o único, ele e Calebe, que disseram, não, nós vamos conquistar, Deus vai nos dar, ele prometeu. Os outros 10, lembra? Foram lá verificar a terra, os espiões, chamados de espias, né? Eles disseram, não, eles são gigantes, Deus nos enganou, era melhor ter morrido no Egito. E por causa daquele pecado, era para o povo ficar 1 ano no deserto, eles ficaram 40 por causa daquele pecado. Mas Josué e Calebe estavam entre os 12 e foram os únicos 2 que não foram com a multidão, que não reclamaram, que não amaldiçoaram, que não murmuraram. E Deus os exaltou. A gente tem que ter a coragem de ir contra a multidão, de não fazer o que todo mundo quer, de não fazer o politicamente correto para honrar a lei de Deus, né? E você vê que Moisés impôs as mãos sobre ele, né? E transmitiu ali a sua autoridade. Isso é um sinal, é uma tipologia da ordenação sacerdotal. Você já foi numa ordenação sacerdotal? É muito linda. O bispo, que é sucessor dos apóstolos, né? É um apóstolo entre nós. A sucessão apostólica para o bispo é direta. Ele impõe a mão sobre o diácono, né? O jovem que é diácono transitório, para fazer dele padre. E essa imposição de mãos, junto com a oração consecratória, é o que faz o diácono se tornar sacerdote, né? Você sabia que Yoshua, é o nome de Jesus, né? Yoshua ou Yeshua, Joshua ou Yeshua, né? Yeshua é o mesmo nome de Jesus, né? Você sabia que Josué, Yoshua, ele conduziu o povo através do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Isso também é uma tipologia. É uma prefiguração de Jesus que conduziu o povo de Deus para entrar no reino através das águas do batismo. Entrar na Terra Prometida da salvação através das águas do batismo. Olha que lindo, né, gente? E por fim, Deuteronômio 28 lista ali bênçãos e maldições, né? Deus promete bênção se a gente fazer o bem, né? E promete maldição se a gente fazer o mal. Eu quero ler alguns trechinhos aqui desse Deuteronômio 28 que é muito forte, sabe? Fala conosco, Deus está falando com você. Se obedecerdes fielmente à voz do Senhor, praticando cuidadosamente todos os mandamentos, versículo 1, né? Que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Essas são as bênçãos que virão sobre ti. Serás bendito na cidade, serás bendito o seu filho, né? O fruto das tuas entranhas, do teu solo, do teu gado, as suas crias. Será bendita a tua cesta, né? A sua comida. Será bendito quando entrar e sair. O Senhor vai expulsar diante de você os inimigos que te atacarem. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, os teus celeiros, as tuas obras, tudo Ele vai fazer progredir. O Senhor te confirmará como consagrado a Ele. Todos os povos da terra verão que você está marcado com o nome do Senhor e vão ter medo, né? Ele vai multiplicar o fruto das tuas entranhas, dos teus animais, ou seja, você vai ter filhos saudáveis, abençoados. Tudo que você plantar vai produzir, né? O Senhor vai abrir a reserva dos céus para você, para te dar chuva na hora certa. O Senhor vai te colocar na frente, não na cauda, né? Sempre no alto, jamais embaixo. Se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas a partir do versículo 15 começam as maldições. Se você não obedecer, você vai ser maldito na cidade. Tudo ao contrário, né? Maldito no campo, maldita a sua assadeira, a sua comida, maldito o fruto das suas entranhas, do seu solo. O Senhor mandará contra ti a maldição, a ameaça das tuas coisas, será aniquilado pelos povos, né? O Senhor te ferirá de fraqueza, o céu, né? Em lugar da chuva, o Senhor enviará seca. É de fato, olha, está escrito aqui tudo isso, né? E no final, escolhe, pois, né? Escolhe, pois, a vida, escolhe o Senhor, escolhe obedecer, né? Filho, filha, o resumo de tudo que a gente está aprendendo nesses dias é o seguinte: escolhe, pois, a vida. Escolhe a obediência. A obediência sempre gera bênção, gera vida. A desobediência sempre gera maldição, sempre. Então, escolhamos obedecer e peçamos ao Senhor a graça de obedecer. E também façamos a nossa parte no sentido de buscar ajuda. Às vezes um bom diretor espiritual ajuda tanto, sabia? Peça a Deus um bom diretor espiritual. Ajuda demais quando você tem um bom diretor espiritual,
Tem amigos com os quais você possa partilhar suas dificuldades, que possam rezar por você. Amigos que tenham também a fé. Isso é muito importante. Vamos juntos conquistar a terra prometida. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui nos comentários, nem que seja 1, 2 linhas, o que você entendeu da palavra de hoje, da reflexão de hoje, que Deus falou ao teu coração. E amanhã, meio-dia, tem mais. Chama mais pessoas, pelo menos mais 2 pessoas, para participar conosco dessa inspiração, tá bom? Deus ilumine. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em 1 ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em 1 ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em 1 ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família. Deus abençoe você, esse é o nosso podcast diário, a Bíblia em 1 ano, comigo, Padre Adriano Zandoná, no meu canal. Todos os dias o vídeo entra ao meio-dia, mas você pode ouvir, pode assistir no momento que você puder, que for mais conveniente para você. Tem a playlist Bíblia em 1 ano, que está aqui para você ouvir, acompanhar a hora que você quiser e puder, tá bom? Compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas venham rezar junto com a gente, venham aprender sobre a palavra de Deus junto com a gente. Olha só, hoje nós vamos ler. Hoje é o episódio 84, isso mesmo, deixa eu conferir só se é isso mesmo. Isso, episódio 84. Hoje nós vamos refletir sobre Josué, capítulo 10 e 11, e o Salmo 128. Josué, capítulo 10 e 11, Salmo 128. E olha, é muito importante você anotar o Salmo e você ler o Salmo, sabe? Muito importante. Por quê? Porque esses salmos, gente, eles não estão aqui aleatoriamente. O padre não escolheu assim o salmo aleatoriamente. Eles fazem parte de todo um programa de estudo bíblico. Então eles têm relação com o período, eles têm relação com aquilo que está sendo lido, sabe? Então é muito importante você anotar e fazer bem o salmo. Estou muito feliz de poder ter você aqui, né? De poder, junto com você, viver esse momento. Estou muito feliz de ter você aqui no canal. Então vamos lá para a leitura, ouvindo aqui na voz do Orlando Júnior. Josué, capítulo 10. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tinha se apoderado de Rai e a havia votado ao interdito, que fizera a Rai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que Rai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Oan, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmut, a Arjáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez a paz com Josué e os israelitas. Unidos assim os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: não abandoneis os teus servos, vem ao nosso encontro sem demora, traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: não os temas, porque os entreguei em tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel,
E este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve, nem antes nem depois, um dia como aquele, em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento junto de Josué, em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais, nem tremais, tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontram ainda hoje. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda e passou-a a fio de espada, juntamente com seu rei. Voltou ao interdito a cidade, com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar. E fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com o seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio de espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez a seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo Israel a Laquis, onde levantou o seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe entregou, e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-a a fio da espada, com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Oram, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo, até o extermínio completo. De Laquis, passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio da espada,
votando ao interdito todo ser vivo, como tinha feito Laquis. Subiu em seguida com todo Israel, de Eglon a Hebrom, e atacaram-na. Tomaram Hebrom, e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito com todo o ser vivo. Dali, Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os ao fio da espada. Votou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar, e fez a Dabir e ao seu rei como tinha feito a Hebrom e a Lebna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negueb, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades-Barne a Gaza, toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala. Josué capítulo 11. Jabim, rei de Azor, tendo notícias de todos esses acontecimentos, enviou mensageiro a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semeron, ao rei de Acsaf, aos reis do norte da montanha e da planície, ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dora, ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus, aos ferezeus, aos jebuseus na montanha, aos heveus, ao pé do Hermon, na terra de Masfa. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia da praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Todos esses reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, para combater Israel. O Senhor disse a Josué: Não os temas, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os lançarei, ofegantes, diante de Israel. Cortarás os jarretes de seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente, com todos os seus guerreiros, junto às águas de Merom, e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Masseferote, e até o vale de Masfa, para o oriente. E feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhe tinha dito, cortou os tendões dos cavalos e incendiou seus carros. Voltando nessa mesma época, Josué tomou Azor e matou à espada seu rei, porque Azor era antigamente a capital de todos esses reinos. Passaram a fio da espada toda a alma viva nessa cidade e votaram-na ao interdito. Nada ficou de tudo que tinha vida e incendiou Azor. Tomou também Josué todas as cidades desses reis coligados e passou-as a fio da espada, votando-as ao interdito, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessas cidades e dos rebanhos. Quanto aos homens, porém, massacraram-nos todos com a espada, até exterminá-los completamente, sem deixar ninguém com vida. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Negueb, o território de Gósen, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do Hermon. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus de Gabaon.
foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração desses povos e que combatessem Israel. Desse modo, Israel pôde voltá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os Enassim na montanha e os exterminou em Hebrom, em Dabir, em Anab e em toda a montanha de Judá e de Israel, e voltou-os ao interdito com suas cidades. Não ficou um só Enassim na terra dos filhos de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Azoto. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. E a terra repousou da guerra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus dos combates, das batalhas, e quando o Senhor está conosco, Senhor, nenhum inimigo pode nos resistir. Nós confiamos em Ti mais do que em nós mesmos, Senhor. Obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lemos hoje Josué 10 e 11, interessante, né? O dia que o sol parou, né? A lua parou, a voz de um homem. Deus estava tanto com Josué, tanto com os filhos ali de Israel, que até o sol se submeteu à voz de Josué, né? O sol e a lua pararam, né? E ele capturou esses 5 reis, né? Os inimigos foram entregues a ele. Claro, o desfecho é cruel, porque foi a ordem que Deus tinha dado, como eu disse, era um tempo cruel, e tinha que, para a nação começar a se distinguir das outras como povo de Deus, tinha que ter essas execuções todas, enfim. Era um outro tempo, como o padre já vem explicando, né? Mas, gente, esse fenômeno é bem concreto, né? E você sabe que a boa ciência e a boa fé caminham juntos, elas não se contradizem, né? Porque ambas perseguem a verdade, né? A verdade não pode contradizer a verdade. Alguns dizem que de fato o sol parou e que a lua pararam, né? Outros estudantes, né, de teologia, estudantes da Bíblia, dizem que foi uma figura de linguagem, né? Figura poética, para simbolizar que a vitória deles, né, na batalha durou 2 dias, que Deus deu 2 dias ininterruptos a vitória para eles. Mas, gente, o importante é que Deus parou o sol e eles venceram, né? No sentido assim, eles venceram porque Deus estava com eles. Mas eu quero lembrar, né, gente, que essas batalhas, essas mortes, elas não eram partes do plano original de Deus. Vale a pena falar isso, né? É importante que a gente conheça, sabe, o plano original de Deus, que não era isso. Isso tudo é fruto do pecado original, é fruto da nossa queda, da nossa inclinação ao mal. O plano original de Deus é que todos conheçam a Ele, digam sim ao seu projeto de amor e vivam em harmonia um com o outro. O plano original de Deus não é a morte, não é a destruição, não é a violência, né? Isso só entrou no mundo por causa da nossa natureza, sabe? Inclinada ao mal. E ele teve que agir assim para os planos perfeitos dele acontecerem. Mas veja bem, o plano de Deus foi que todos fossem salvos. E Adão e Eva também tem uma expressão metafórica, vai além ali, uma metáfora, né? Vai além da maçã, vai além de uma pequena desobediência. Aquilo é uma intuição de fundo que a queda de Adão e Eva nos revela, que Deus criou o ser humano bom e que por algum motivo, né, por cedendo à tentação do mal, nós nos desviamos. Deus nos criou por amor e para amar, né, dizia Santo Agostinho. Mas nós nos desviamos. Mas é importante saber que o plano essencial e principal de Deus é o plano de harmonia, é o plano de amor, né? E lá em Apocalipse, São João escreve que ele viu uma multidão de pessoas de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, todas juntas, numa santa família, né? Apocalipse 7 e 9, diante de Deus, adorando no céu. Então, o Senhor não quer batalhas entre raças, entre etnias, entre pessoas. Ele quer o triunfo do nome dele, né? E que todas as pessoas nesse mundo quebrado venham a conhecê-lo e se unam, né? E falando ainda do sol, né, que parou, você sabe que na época de Galileu Galilei, né, que muita gente acusa que houve uma briga da ciência contra a fé, né, porque Galileu Galilei afirmou que a Terra girava em torno do sol, né, e na época ninguém acreditava nisso, né, nem a igreja acreditava nisso e tal.
E tem muita gente que fala que o Papa perseguiu, mas na verdade ali não foi uma briga, viu, gente? Da fé contra a razão. Ali foi uma briga de egos, né? Do Papa com o Galileu Galilei. Até mesmo que antes o Papa, a igreja, era o principal financiador das pesquisas de Galileu Galilei. Então foi uma discórdia. E a igreja antes, né, com Nicolau Copérnico, que era um clérigo, né, era um sacerdote, ele já tinha afirmado, usando essa passagem de Josué 10, né, tinha afirmado que a Terra gira em torno do Sol, tanto que a Terra parou de girar para que a batalha acontecesse por 2 dias. Né? A ciência se usou desse argumento também, dessa passagem como argumento. Só para você saber, né, desse desenvolvimento histórico, é importante dizer, mas depois daquela época, os clérigos se importavam muito, né, se interessavam muito por ciência na Europa. Os clérigos mesmo foram tendo essa mesma disposição e confirmando isso, que demorou um tempo para todo mundo entender. Né? E mais uma vez eu digo, a ciência não está contra a fé, nem a fé está contra a ciência, porque a ciência pura, bem feita, ela é a busca da verdade, e a fé é a busca da verdade. Então ambas se complementam, né? O Papa São João Paulo II até escreveu aquela encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. São 2 asas que nos elevam na contemplação de Deus. Enfim, na última linha de Josué 11, a gente vê escrito: a terra no final descansou da guerra. É isso que Deus quer para nós, sabe? Deus quer que a gente lute sim, mas não contra o outro, mas pelo outro, né? Deus não é o Deus da guerra, gente. Aquilo tudo foi fruto das escolhas, né? Aquele povo que morava ali era um povo muito ruim, que tinha feito muito mal diante de Deus. Né? Então, infelizmente, como eles não aceitaram de alguma forma, eu acredito que aquele povo que morava naquela região deve ter tido alguma oportunidade de se encontrar com Deus. Mas eles escolheram o mal. Então, houve aquele juízo, né? Que não é o que Deus quer, mas no Antigo Testamento era assim que as coisas funcionavam, porque era um povo, né, como eu disse, muito tribal, um povo complexo. Enfim, é isso. Vamos ler juntos o Salmo 128, Cântico das Peregrinações. Ah, como me perseguiram desde a minha juventude, que o diga Israel. Como me perseguiram desde a minha juventude, mas não puderam me vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores, nele abriram meus longos sulcos. Mas o Senhor é justo, ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos os que odeiam Sião, que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Com ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço, que recolhe os peixes. Os que passam não lhes dirão: desça sobre nós a bênção do Senhor, nem nós vos abençoamos em nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja poucas linhas, o que você entendeu dessa palavra, que Deus falou ao teu coração. Um ótimo dia para você, até amanhã, no episódio 85, né? Amanhã é o 85º episódio. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. 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 Parte da no
parte da nossa família.